Fala, torcedor São Paulino, como é que vocês estão? Beleza? O São Paulo ontem venceu o Náutico por 2-1, gol marcados por Luciano e Rodriguinho. O São Paulo, enfim, fez mais que obrigação buscar a classificação. Vencemos o Náutico lá nos aflitos, lá no estádio dos aflitos, jogo difícil lá, né? Mas campo pesado também, choveu bastante. A torcida do Náutico fez uma festa grande lá, né? Estavam empolgados demais, né? Estavam com excesso de confiança e aí no começo o São Paulo mostrou que é muito mais time. O São Paulo é um time de Série A, enfrentar um time de Série C. O São Paulo tinha mais que obrigação de vencer e classificar para avançando para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos falar dos lances do jogo, da partida. No começo, o São Paulo fez o gol logo uns 4, 5 minutos do jogo. Luciano, cruzamento do Oscar, cabeçada do Luciano. Depois dali os 10, 11 minutos ali, teve uma entrada no jogador, teve duas expulsões, né, um de cada lado, né? Primeiro expulsão do Náutico ali, né, o Marquinho, né, atingiu o Cedric ali, né? Atingiu ali o tornozelo do Cedric, sorte que quase machucou ele e o árbitro foi lá pro VAR, né? Na verdade, o juiz foi pro VAR lá e aí encontrou que o jogador acertou o jogador de São Paulo, do Náutico, acertou o jogador de São Paulo e mereceu expulsão. Só deu amarelo, depois ele deu o vermelho. Então foi duas vezes no VAR para expulsar. E o Ferrarese tem um lance imprudente, né, do Ferrarese, que chegou ali na trava, na bola, acertou o jogador do Náutico. E aí, entrada criminosa do Ferrarese, que foi muito burro, juvenil, entrada feia, e aí o juiz foi lá pro VAR e teve que expulsar. A expulsão, na verdade, já era para ter expulsado já no campo, né? O árbitro só deu amarelo, podia ter expulsado no campo, só viu só no VAR. Então, às vezes, os árbitros às vezes precisa mais estar mais na jogada, em vez de o VAR ficar intervindo esses lances aí, que às vezes, né, essas entradas aí costuma, né, machucar, né? E foi imprudente, sim, a entrada do Ferrarese. Ferrarese cometeu essa burrice. E aí o São Paulo já tinha um jogador aí, perde, os dois times jogam com 10. Os dois times jogam com 10. O Náutico foi para cima, pressionou o São Paulo, empurrou o time, foi na base do embalo. O Náutico cresceu, foi para cima, pressionou o São Paulo. E o São Paulo conseguiu segurar o Náutico. O São Paulo também teve chance também de ter fazer os gols no contra-ataque. Apesar da escalação, que eu não gostei da escalação do Zubeldia, mas depois da expulsão acho que o time deu uma melhorada. O time deu encaixada bem, encaixou bem o time. O Cedric para mim fez uma boa partida, uma grande partida do Cedric, né? O Oscar para mim fez uma melhor partida dele. O Oscar finalmente jogou bola, né? Esperamos muito do Oscar, apesar dos outros jogadores. E ele jogou numa função que não é dele, né? Jogou de segundo volante, né? Porque ele não é segundo volante. Ele só jogou ali porque o São Paulo, pelo esquema do Zubeldia, né? O São Paulo, muitos desfalques ali no meio de campo, né? Principalmente quebrando o galho ali, porque aquela posição é do Marcos Antônio, é do próprio Maia. Aí o Zubeldia quis recuar o Oscar para poder armar o time, marcar e armar o time. Fez uma boa partida. Conseguimos a vitória importante. Agora o São Paulo agora tem tudo agora para crescer agora. São Paulo agora conseguimos a classificação. Agora o foco nosso é o Campeonato Brasileiro. São Paulo tem obrigação nos próximos jogos subir na tabela. No próximo jogo o São Paulo vai enfrentar o Mirassol no Morumbi. São Paulo tem obrigação de vencer essa partida. E eu gostei também. O Lucas Ferreira armando, puxando os contra-ataques também na velocidade. O Luciano também ajudando bastante. O Luciano correndo, né? O André Silva, infelizmente, impressionante. Cara, não dá. O André Silva não consegue fazer pivô, cara. Ele não tem a mesma qualidade do Caleri, né? Ele tem muita dificuldade. A bola quase bate nele e volta, né? Impressionante o André. Meu Deus do céu. Perdeu um gol feito aí, né? O cruzamento do Cedric lá, aquele gol inacreditável que o André Silva perdeu. Impressionante ali na pequena área. Ele
chegou totalmente errado. Podia ter feito gol. O São Paulo podia ter vencido com tranquilidade o Náutico, sem susto. O Náutico criou muito pouco no gol, né? Chutou pouco no gol. Com a chance do Náutico, né? Só naquele lance no segundo tempo, né? Mas depois ali o São Paulo comandou a partida, dominou o jogo, o Náutico foi para cima, né? Mas na base da empolgação do torcedor. Mas o São Paulo controlou bem a partida, não sofreu quase nenhum risco, apesar do Náutico pressionar, o campo muito encharcado, choveu bastante lá em Recife, mas o São Paulo tinha a obrigação para buscar a classificação, a vitória importante. O Rodriguinho entrou no segundo tempo, o Pablo Maia entrou também, o Rian também entrou. Aí o Zubeldia botou o Juan, né? E o Bobadilha, né? Então o time fez o dever de casa, tinha a obrigação de classificar, vencemos o Morumbi. O Luciano fez 2 gols lá no Morumbi e fez um gol lá, né? Foi decisivo nos 2 jogos. A gente cobra muito o Luciano, não só na Copa do Brasil. O Luciano, ele tem que jogar mais bola também no Campeonato Brasileiro, que ainda não marcou um gol ainda no campeonato. Nós temos que exigir mais do Luciano esses jogos também no Campeonato Brasileiro, que ainda não marcou um gol ainda. Espero que no próximo jogo contra o Mirassol ele faça um gol aí. Tem obrigação do Luciano ficar dentro da área e não ficar lá no meio armando o time. Tem que jogar lá junto com o André Silva ali, que a dupla de ataque do São Paulo tem que ser Luciano e André Silva. Já que com a ausência do Caleri, o Luciano pode fazer a mesma função do Caleri, jogando ali, ajudando o André Silva. E o São Paulo tem que ser mais ousado também, botando o Lucas Ferreira aqui, botando o Oscar do outro lado, armando bem o time. Tá bem compacto no meio de campo. E o São Paulo tem totais condições de vir forte aí. O São Paulo tem obrigação agora. Essas 3 competições, o São Paulo já está classificado. Libertadores, Copa do Brasil. É importante, essas 2 competições o São Paulo já está classificado. Mas não podemos ainda abaixar a retaguarda. Agora nós temos, com muitos desfalques, né? O São Paulo cheio de desfalques. Ferreirinha, Lucas Moura, né? Luiz Gustavo, né? O Caleri. Nossa, Marcos Antônio. Impressionante. Muitos jogadores fora no departamento médico, Demi lotado. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado, né? Os jogadores também tem que tomar cuidado. Essa sequência de jogos aí, que vai ser pesado. Então o São Paulo tem que fazer mais que obrigação e utilizar essa molecada da base também. O Zubeldia tem que utilizar bastante esses meninos. Apesar dos desfalques que o São Paulo tem que utilizar Cotia, a base de Cotia, na minha opinião. Na minha opinião, eu acho que o Zubeldia deveria ter dado mais chance para um lateral direito, o Mike, que está lá no sub-20. O São Paulo tem que dar oportunidade para ele. O Zubeldia tem que dar oportunidade. Apesar, só tem o Cedric ali, o Ferrarese está quebrando o galho, mas não é lateral, não é ala. Ele só está quebrando o galho porque não tem, né, um lateral bom ali. E o Mike, para mim, seria uma boa opção ali, né? Na lateral direita, né? Apesar que ele ainda é novo, mas pelo menos tem qualidade. É um jogador que caberia no time de cima aí sim. Ele é bom jogador, tem qualidade, ele tem personalidade. Ele tem muito, muito talento. Eu vejo que o Mike é muito mais lateral. Meio que o Cedric jogou muito bola, jogou bem o Cedric. Mas seria uma ótima opção aí no banco do São Paulo. O Zubeldia tem que utilizar mais esses meninos da base. O Rodriguinho entrou bem, apesar de ele sofrer bastante lesões, né? Que tá atrapalhando muito o rendimento dele. O Pablo Maia tá voltando também, de lesão também. E o Zubeldia tem que utilizar mais essa base de Cotia. Tem que colocar esses meninos para jogar. Porque é muito importante ter os meninos da base, colocando Ferreira, Lucas Ferreira, o Rian Francisco, tem que ter mais minutagem, né? O Zubeldia tem que dar mais minutagem para esses meninos. O Alves aí perdeu um pouquinho de espaço, né? Caiu muito de rendimento. O Oscar voltou, né? O Oscar voltou, ainda bem. E agora que continue assim, Oscar. Tem que jogar mais bola. Você tem que jogar um pouquinho mais aberto, mais centralizado, junto com o Alisson, o Pablo Maia também. Dá para você fazer um trio ali para o time melhorar mais a qualidade no meio de campo. O Marcos Antônio agora vai desfalcar o tricolor, né? Tava bem o Marcos Antônio, infelizmente sofreu uma lesão no último jogo contra o Grêmio.
Então o menino Luca também sentiu no último jogo, né? Não, nem foi relacionado, ainda tá tratando o negócio do tornozelo, né? Mas com certeza acho que no próximo jogo ele deve jogar, né? Com certeza o Luca, se o São Paulo conseguir fazer um tratamento aí, ele tem condições de jogar no sábado contra o Mirassol. E vai ser importante, né? O São Paulo, essa sequência de jogos que o São Paulo tem antes da parada para a data FIFA, para o Mundial. Então o São Paulo tem que terminar bem aí para ir no segundo semestre São Paulo conseguir recuperar, usar essa data FIFA para recuperar os atletas que estão no departamento médico. Muitos jogadores no DM, então acho que é importante. E vamos falar a verdade, né? O jogo de ontem, mesmo com o campo chacado, a torcida do Náutico empolgada, querendo, acreditando que eles tinham chance de classificar contra o São Paulo, ia fazer uma verdadeira festa, mas vamos falar a verdade, o Estádio dos Aflitos não é um estádio grande assim, é um estádio pequeno, né? O Náutico não é um clube gigante, né? Não tem uma torcida assim, nossa, igual do São Paulo no Morumbi. Quando volta o Morumbi, meu amigo, Morumbi vira um caldeirão, meu amigo. Ali, meu amigo, não tem como. Ali a torcida do São Paulo, quando lota o Morumbi, é diferente. É outro ambiente. Outro ambiente. Ali é tipo igual a Vila Belmiro. Ali os aflitos ali é tipo igual a Vila Belmiro, né? Não mete medo em ninguém, né? Apesar do Náutico colocando a torcida, mas o São Paulo também voltou bastante ali. Aquela parte ali, voltou bastante o torcedor, mesmo com a chuva que eles pegaram. O Zubeldia doido, maluco, no segundo gol do Rodriguinho, né? O Rodriguinho fez um golaço, né? E ainda o Rodriguinho teve chance de fazer o outro gol também, driblou o goleiro, só que bateu sem ângulo, né? Depois o Náutico diminuiu no finalzinho, o gol, né? No rebote, o Rafael cabeceou no rebote. E aí o VAR ainda traçou as linhas, mas estava em posição legal, o Oscar deu condição, né? Demorou para o Oscar sair ali. Mas o São Paulo tinha obrigação de classificar, obrigação de passar do Náutico. O São Paulo venceu bem e tinha mais que obrigação, apesar da expulsão dos dois jogadores, né? O Marquinho, né? Do Náutico, né? Deu uma entrada muito forte ali no Cedric. E o Ferrarese também foi juvenil, foi imprudente, uma entrada feia, entrada criminosa do Ferrarese. Depois o Ferrarese pediu desculpas, né? Depois o Meu Dia deu uma bronca nele, o Luciano também deu uma bronca. Não pode cometer esses erros, não prejudica o São Paulo. E nós temos que jogar uma mata-mata, uma competição. E não pode fazer essas loucuras aí. Então o São Paulo tem que estar mais, colocar a cabeça no lugar. O Ferrarese agora que sirva de lição para ele, para que ele não cometa mais esses erros que ele cometeu nesse jogo. Mas foi importante essa vitória, classificação. Agora o foco nosso agora é no sábado, jogo no Morumbi, né? Agora o Morumbi agora vai ter a entrada lá, vai ser por monitor, por reconhecimento facial, né? Aquelas pessoas que compraram o ingresso, né? Aí para você tem que se apresentar lá né? Reconhecimento facial, né? Para poder identificar o torcedor que for comprar o ingresso, assistir o jogo. Evitar fraudes também, que já está tendo bastante. E aí, sobre a lei geral do esporte, né? Agora todos os jogos lá no Morumbi agora vai ter câmera de reconhecimento facial, né? Tipo um controle ali para, né, evitar possíveis fraudes aí nos ingressos. E também os torcedores que for para os estádios tem que estar lá, né, cadastrada para se identificar, para não ter nenhum problema. Então, esses próximos jogos no Morumbi, o São Paulo agora vai colocando em todos os setores lá do estádio. Então, esse próximo sábado vai ter só a câmera de reconhecimento facial. Então, no próximo sábado, o São Paulo joga às 6h30 contra o Mirassol. Talvez, eu não sei se eu vou nesse jogo, vou ver, né? Ainda vou pensar ainda. Talvez eu possa ir, não sei, ainda não está confirmado, mas se eu não for, beleza. Mas se eu for, não sei, né? Vamos ver, né? Vou me programar aqui, vou ver se dá, né? Mas o São Paulo tem obrigação, o São Paulo vencer esse jogo. Apesar de jogar em casa no Morumbi, tem mais que obrigação de vencer o Mirassol. Apesar do Mirassol aí tá nos bons momentos aí, né? Mas o São Paulo tem obrigação, jogando em casa. O São Paulo deve colocar mais de 30 mil, 40 mil no Morumbi. O São Paulo tem totais condições de vencer essa partida. E o São Paulo tem que fugir lá para a parte de baixo para não ficar lá, né? Então o São Paulo precisa de uma vitória. Seria importantíssimo e fundamental para o São Paulo
subir na tabela e ficar lá entre os 8 lá do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem obrigação de vencer essa partida contra o Mirassol. Então vamos dar as notas do jogo, né? Gostei. A escalação do Zubeldia. Da escalação, o que eu não gostei, realmente, o Cedric de ala, mas o Cedric jogou bem. Depois da expulsão do Ferrarese, que foi jumento, foi juvenil, foi burro, foi impressionante. O São Paulo, para mim, depois das expulsões ali, o jogo até melhorou, né? O jogo ficou aberto, apesar do campo encharcado, campo pesado, né? É complicado jogar no campo pesado, mas acho que o São Paulo fez mais que obrigação de classificar. Agora o São Paulo, próximo jogo, o São Paulo contra o Mirassol, o São Paulo tem obrigação de vencer. Então o Zubeldia colocou o Rafael, o Ferrarese foi burro, o Arboleda foi bem, gostei bastante. O Alan Franco que completou 100 jogos com a camisa do São Paulo, e o São Paulo ainda não quer, tá demorando para renovar, ainda precisa pagar o staff dele, né? Para poder renovar, ainda precisa pagar o staff, ainda tá devendo staff. Meu Deus do céu, ô diretor de São Paulo, acorda, cara. Você tem que renovar com o Alan Franco, cara. O Alan Franco, quem tá puxando a ducha aí, ó. Vocês não vão renovar com o Alan Franco, cara. É uma vergonha, cara. Tem que renovar antes logo, cara. Antes da data FIFA, vocês têm que renovar com o Alan Franco. Vocês têm que aí acertar logo aí com o staff dele e renovar com ele, cara. Porque esse cara é importante no São Paulo. Muito bom jogador. O Enzo, gostei do Enzo. Para mim fez uma baita partida. Fez uma ótima partida do Enzo. O Alisson foi bem, fez uma boa partida, né? O Oscar de volante, né? Para mim fez um grande jogo, apesar do Náutico. O Náutico também, vamos falar a verdade. O time do Náutico é o time de Série C, né? O Oscar tinha mais que obrigação de jogar muito. E jogou bem, deu assistência pro gol do Luciano, participou bastante. Gostei do Oscar, né? Depois ele botou o Cedric, foi muito bem. Gostei do Cedric. O Lucas Ferreira, para mim, que estava puxando contra-ataque, criou mais oportunidades. Eu gostei do Lucas Ferreira. O Luciano também brigando, fez o gol de cabeça. Tinha mais que fazer o gol ali. Foi decisivo nos 2 jogos. Parabéns, Luciano. E o André Silva, impressionante, caneludo demais, hein? Impressionante, André Silva. Que esse jogo, meu Deus, André Silva. Que jogo ruim do André Silva, hein? Partida pífia do André Silva. Vamos dar as notas do jogo, né? Rafael foi bem, né? Não teve culpa do primeiro gol. Vou dar nota 7 para ele. O Ferrarese, imprudente, infantil, burro, juvenil, 0 para ele. Não tem que falar nada, né? Foi idiota, né? Foi imbecil. 0 pro Ferrarese. O Arboleda foi muito bem seguro ali, nota 8 para ele. O Alan Franco também vou dar nota 8 também. E o Enzo Dias, para mim, fez uma boa partida. Nota 9 para ele. E o Alisson, né, eu vou dar nota 6 pro Alisson. O Oscar, para mim, fez uma baita partida esse jogo. Nota 9 pro Oscar. O Cedric fez uma ótima partida. Nota 8 para ele também. O Lucas Ferreira foi bem. Nota 7. Gostei do Lucas Ferreira. O Luciano fez o gol, né? Mas demais só isso, né, Luciano? Né? Não exigi tanto. Mas o Luciano tem que ficar mais lá na frente. Jogando lá na frente junto com o André Silva. Então, nota 8 pro Luciano. O André Silva, nota 5. Não jogou bosta nenhuma. Mas nota 5 para ele. Foi bem abaixo esse jogo. Não gostei do André Silva. Os que entraram, o Zubeldia botou o Maia. Não vou dar nem nota pro Maia. O Rodriguinho, para mim, nota 10. Golaço do Rodriguinho. Parabéns ao Rodriguinho, que quase fez um golaço. Mas entrou bem. O Rian Francisco, que merece ter mais oportunidade. Também não vou dar nem nota. O Juan também não vou dar nem nota. E nem o Bobadilha. E o Zubeldia, né? O Zubeldia, que parece que correu igual louco lá para poder comemorar o gol do Rodriguinho, que tirou a camisa. Impressionante o Zubeldia. Nota 6 para ele. Agora, o Zubeldia agora vai ficar suspenso por 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Não vai comandar o time contra o Mirassol. Tomou o 3º amarelo. E pegou mais um jogo de gancho. Por causa daquela expulsão lá, besta dele lá contra o Atlético Mineiro. Não vai comandar o time também contra o Bahia lá em Salvador. Então o São Paulo agora tem mais que obrigação no sábado vencer o Mirassol em casa. Já na outra semana tem a Libertadores, o último jogo contra o Tajeres. São Paulo tem obrigação de vencer essa partida. Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.